Meu nome é Tatiana Zanardi e eu estou há 5 anos e meio já morando num veleiro, num catamarã à vela, no Caribe, com meu marido Alcides. E é uma história que, assim, para mim, pra gente, o que era para ser simplesmente um evento na nossa vida, a gente imaginou que seria uma expedição, acabou virando um estilo de vida. Quando nós decidimos comprar o barco em 2009, né? Nós imaginávamos que iríamos fazer uma volta ao mundo em 4 anos, 4, no máximo 6 anos. E a gente está há 5 anos só no Caribe. E aí o que a gente percebeu que se a gente desse a volta ao mundo nesse período, nós voltaríamos para São Paulo. E aí, o que a gente ia fazer da vida? Ia continuar a mesma? Então a gente decidiu que não, que isso não era um evento na nossa vida, era realmente uma mudança de estilo de vida. Porque quando a gente mudou para o barco, eu não tinha experiência nenhuma de vela. A gente comprou o barco em 2011, foi nas Ilhas Virgens Britânicas e a gente começou a nossa viagem de lá mesmo. E eu não era velejadora, era mergulhadora, não sabia nem para que serviam os cabos, não sabia nada. A minha experiência anterior, eu era gerente de tecnologia na editora Abril, trabalhei 20 anos, na verdade era editora Scipione, que depois virou Arte, que depois virou Abril. Trabalhei 20 anos na área de TI. Então, para mim foi assim, uma mudança radical de vida. Eu mergulho desde 1995, então a gente sempre viajava para mergulhar, todas as viagens de férias o foco era o mergulho. Mas a minha vida eu voltava e continuava trabalhando numa empresa a vida toda, 40 anos em São Paulo, uma vida super urbana, super tradicional. Só que no fundo eu pensava, eu sabia dentro de mim que não era aquilo que eu queria para o resto da minha vida. Quando você faz aqueles trabalhos que você imagina, como é que você vai estar daqui 5 anos, 10 anos? Naquela época eu nem conseguia imaginar, porque eu sabia que não era lá que eu ia estar. Eu não sabia ainda exatamente o que eu queria, mas eu já sabia o que eu não queria. Eu não queria estar mais em São Paulo, eu não queria mais ter esse tipo de vida onde eu entrava numa reunião, via o mapa do mundo na sala de reunião, discutindo a implantação do módulo financeiro do sistema. Eu falava, não pode ser isso, eu tenho esse mundo inteiro para explorar e eu estou aqui todo dia fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então, assim, foi um processo difícil de descobrir o que eu queria. Eu acho que essa foi a parte mais difícil, o que a gente queria. Depois que a gente falou, não, é isso, foi impressionante como as coisas começaram a acontecer. Assim, em questão de 2 anos, fluiu de uma forma que até hoje a gente não acredita tudo que aconteceu. Mas praticamente nós estamos juntos, esse ano fizemos 20 anos juntos. Durante 15 anos a gente viveu aqui e meio que sem saber, porque a gente não tinha, eu me sentia sendo levada. Era levada pela empresa, estava muito cômodo, fui tendo várias promoções, cheguei no ponto da minha carreira que eu estava super bem, mas de fato eu estava sendo levada, não era até um determinado tempo, não era eu que determinava o que eu queria. Quando a gente decidiu o que a gente queria, e aí comecei a guiar minha carreira e fazer os planos, a coisa fluiu de um jeito assim absurdo. Então, realmente são 5 anos que nós estamos tendo esse novo estilo de vida, de morar num veleiro, a gente nunca dorme em terra, a gente só dorme no barco. E pra gente esse é o nosso estilo de vida agora. Eu não consigo imaginar como que seria voltar para São Paulo, né? Eu já tenho uma história um pouco mais próxima ao mar, né? Eu comecei a mergulhar quando eu tinha 17 anos de idade e logo eu estava fazendo faculdade de administração de empresas, fazendo a GV, mas já na faculdade eu já sabia que aquilo ali não ia ser minha vida. Detestava o curso, mas né, tinha que fazer, já estava na universidade, meus amigos todos trabalhando de terno, gravata, iam fazendo estágio em banco, em corretoras de ações, essas coisas todas, mercado financeiro, e eu comecei a dar aula de mergulho no meio da faculdade, era monitor de mergulho de uma escola aqui em São Paulo, e logo depois que eu saí da faculdade, eu resolvi mudar radicalmente de vida já de cara. Eu fui morar em Maceió durante 2 anos e meio, montei uma agência de turismo lá para fazer passeios de escuna.
Isso em função de uma viagem que a gente fez em 1979, justamente para as Ilhas Virgens Britânicas, né, onde a gente ficou num veleiro. E eu me encantei com aquela vida. E a partir daí virou um grande sonho, assim, um grande objetivo, um dia ter um veleiro e dar uma volta ao mundo mergulhando. Mas aí eu sempre falava para ela, não, um dia eu quero morar no veleiro. E ela falava, não, tá bom, legal, então tá. nós vamos lá um dia, né? Mas a gente nunca botou isso na realidade em prática, né? Até 2009, quando ela falou assim, não, quero mudar, não quero mais essa vida, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei, então já que é para mudar, por que a gente não muda para um veleiro? E aí ela falou, não, legal, vamos atrás de um veleiro. E aí a ideia inicial era comprar um veleirinho, colocar aqui em Ubatuba, né, para final de semana, um 26 pés, de preferência usado, para a gente poder reformar, aprender a mexer no barco, essas coisas todas. E fomos atrás desse pequeno veleiro. Eu velejava já de hobbycat desde a da adolescência, né, tinha alguma noção de vela, de barco pequenos, e eu sempre conciliava vela e mergulho, um final de semana ia mergulhar, outra semana eu ia velejar de hobby. Então, durante a época de faculdade, eu sempre tive esse objetivo, esses hobbies, né? Depois veio a época do windsurf, então eu comecei a participar de wind também, de regata, de windsurf. E aí eu mudei para Maceió, assim, acabei a faculdade e falei, bom, já vou partir para uma outra vida, né? E acabou casando por uma série de coincidências que eu estava fazendo estágio numa empresa de turismo. O diretor-geral dessa empresa de turismo queria abrir franquias no Nordeste e eu me candidatei como um possível franqueado. Ele foi morar em Maceió, porque ele tinha um esquema dentro do Hotel Jatiuca, que ele queria montar um posto da agência dentro do Hotel Jatiuca. Ele falou, não, você vai para lá e monta os passeios, os receptivos, que a gente vai começar a mandar hóspede para lá. E aí eu fui para Maceió, fiquei 2 anos e meio fazendo passeio de escuna, mas era uma coisa que nada a ver com vela oceânica. Era pegar o pessoal no hotel, levar para uma praia deserta, que a gente fazia um coquetel, aí o pessoal ficava no mar, aquelas coisas, eu voltava, deixava o pessoal no hotel, fazia um programa bem turístico, né? Aí eu casei, tive 3 filhos, né? E os primeiros filhos foram gêmeos, e aí a minha ex-mulher era de São Paulo, a família toda aqui, e aí ficou numa situação que ou morava em Maceió e me separava, ou voltava para São Paulo. E aí eu falei assim, bom, já que eu tenho agência de turismo, né, eu vou montar uma agência especializada em mergulho. E aí eu montei a Dive Travel, que foi a primeira operadora de turismo submarino, e eu trabalhava com as escolas de mergulho, montando programas de viagem, e aí acabei conhecendo todo o pessoal do mercado, inclusive lá de fora, porque eles eram meus fornecedores, eu mandava grupo para todos para esses centros de mergulho no Caribe, Mar Vermelho, no Pacífico, e aí a gente começou a viajar levando grupos de mergulhadores, né? E aí surgiu a oportunidade de montar uma revista de mergulho, que foi a revista Scuba. Aí eu falei assim, bom, nada melhor do que, além de ter uma agência de turismo, ter também a revista. E a gente tinha um sócio, montamos a revista Scuba. E depois, em 98, tive uma oferta na agência de turismo, eu acabei vendendo a agência de turismo, fiquei só com a revista, né? E aí eu fiquei 14 anos praticamente fazendo mais de 95 a 2014, sendo editor de revistas de mergulho e viajando o mundo todo para fazendo matéria. E, logicamente, nas férias, ela era minha modelo submarina e a gente ia viajar junto, mas toda vez que a gente voltava para São Paulo, era assim, parecia que a gente mostrava um paraíso para a gente e jogava a gente no inferno, né? Então, era sempre o mesmo resultado. A gente voltava para cá
ela entrava em depressão, começava, não, eu quero ir embora. Ela ia trabalhar chorando, parecia que voltava Tem gente que fala, ai, que saudades de casa. A gente fala, não, eu tô com saudades de casa. Não quero voltar. Quero voltar. Queria ser essa pessoa que fica aí, que não vai embora. Então, parecia criança voltando das férias para a escola, né? Aí ele falou, não, isso não está certo, pode ser assim, né? Não vida, pode né? ser assim. Você viver 12 meses esperando um. Então, 11 para 1. Aí a gente botou, eu falei, não, vamos mudar, né? Então vamos fazer esse negócio de procurar um veleirinho. E foi numa época que o Brasil, o dólar estava super bom, né? Os Estados Unidos em crise, estavam dando veleiros lá, porque o pessoal não conseguia pagar a marina nem nada. E aí a gente começou a pesquisar barco, e a gente percebeu que comprar um barco lá fora era muito mais barato, que os barcos eram muito melhores do que existe aqui no mercado brasileiro. E a gente falou, então esquece Brasil, vamos comprar um barco lá fora, porque a gente vai comprar um barco muito melhor com o dinheiro que a gente tem, né? E acabou da gente começar a pesquisar barcos lá fora. E assim, a gente não tinha muita noção do que comprar, né? O pessoal punha muito medo na gente. Ah, não, para você dar uma volta ao mundo, você precisa de um veleiro com quilha longa, não pode ser um veleiro com... não é qualquer veleiro. E aí a gente começou a pesquisar, a conversar com as pessoas. Até que um dia eu reencontrei um amigo meu da época de Maceió, né? Fazia quase... O João Sombra, o João né? Sombra, um velejador famoso. Ele já tinha dado uma volta ao mundo em 16 anos, né? E a gente encontrou ele, saímos para jantar e a gente começou, né? Pô, conta aí, como é que essa história, né? Que barco que a gente compra, né? Como é que a gente faz, você que viveu todo esse tempo no mar e tal. E aí ele começou a dar conselhos pra gente, né? Ele falou, olha, o barco independe, porque as paisagens, os pôr do sol vão ser igual, independente de onde você estiver. Tá? Mas se você tiver dinheiro, compre um catamarã. Eu falei, uau, Sombra falando, comprar um catamarã, né? Quer dizer, ele tinha um veleiro clássico, monocasco clássico. Ele falou, não, hoje em dia é o melhor... Para quem quer morar a bordo, pelo conforto, segurança. É o melhor esquema. Eu falei, bom, a gente também não tinha dinheiro para comprar um catamarã, a gente tinha dinheiro para comprar um monocasco, né? E aí a gente... começou, bom, vamos procurar alternativas, né? E aí eu entrei em contato, por acaso, com um corretor de barcos nos Estados Unidos, que foi o único cara que eu achei que era honesto, né? Porque normalmente o pessoal ligava, você quer comprar um barco? Que barco você quer? Ah, esse, deposita 10%, porque é assim que funciona, né? E quando eu liguei para o Bob, ele falou assim... quando que você vai comprar esse barco, né? Eu falei, a gente pode ir para novembro, para os Estados Unidos em novembro. Ele falou, cara, você está louco? Você está me ligando em agosto? Você acha que alguém vai ficar esperando você até novembro para vender? Então, faz o seguinte, eu não vou te pedir dinheiro nenhum. Em novembro, quando você vier, tá? Você vem aqui na minha casa e a gente... ver os barcos que tem à disposição, senão você vai ficar louco aí procurando o barco e né, você vai comprar um barco sem ver, ele falou. Eu falei, você tem razão, né? E aí quando a gente foi para os Estados Unidos, né, aí aconteceu uma série de coisas, aí a Tatiana vai contar a saída dela na Abril, porque realmente quando a gente resolveu o que era essa vida, como ela falou, as coisas começaram assim, fluir de uma forma fantástica, né? A gente foi para lá, ficamos 20 dias com ele, rodando a Flórida, procurando um barco, né? Depois fomos para as Ilhas Virgens, e aí a gente encontrou o nosso barco, né? Era de um casal de canadenses que morava a bordo, e a gente se encantou à primeira vista, essas coisas todas. Mas aí conta um pouquinho da história da saída da Abril, né?